Boa noite, turma. Boa noite, professora Fabiana Lino. Me chamo Jean-Claude Oliveira e nessa apresentação vou falar sobre o uso do capião extraordinário. É disciplinado no artigo 1238 do Código Civil. Seus requisitos são de 15 anos, que poderá ser reduzido se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nela realizar obras ou serviços de caráter produtivo, exercido com o animus dominus, de forma continuada, mansa e pacífica. Dispensa-se a existência de justo título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Esse tipo de prescrição tem como precedente histórico a Prescriptie Longe Temporis e a Longinim Temporis, que chegou a ser de 40 anos, e a prescrição in memoriam, posse de cujo começo não houvesse memória intrusiva. Para que se efetive o direito de uso capioni, basta apenas o animus dominus, agir como dono, uma vez que não requer boa-fé e justo título. Conceito posse e trabalho. Segundo o professor Miguel Reale, pai, situar o problema em um termo de posse e trabalho que se manifesta por meio de obras e serviços realizado pelo possuidor ou de construção no local da sua moradia, que se versa em investimento de caráter produtivo ou cultural. Levou então ao legislador reduzir para 10 anos, que antes era de 15, o uso capião extraordinário, com esses requisitos, como versa o parágrafo único do presente artigo 1238 do Código Civil. Boa noite, turma. Boa noite, professora Fabiana Lino. Vou estar dando introdução sobre uso capião especial. O nosso ordenamento prevê o uso capião especial, também chamada de constitucional, por ter sido introduzida pela Constituição Federal sobre duas formas. A primeira foi o uso capião especial rural, também denominada pro labore, e uso capião especial, a segunda, que é urbana, também conhecida como pró-moradia. A modalidade rural, ela foi consagrada na Constituição de 1934, que também foi regulamentada no artigo 191 da Carta de 1988 e no artigo 1239 do Código Civil de 2002. Já o uso capião especial urbana constitui inovação e foi trazida pela atual Constituição, estando então regulamentada em seu artigo 183 e também no Estatuto da Cidade-Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, artigo 9º e 10, assim como também está no artigo 1240 do novo Código Civil. Uso capião especial urbana foi uma inovação trazida pela Constituição de 1988, regulamentada pelo seu artigo 183, que diz: aquele que possuir como área urbana 250 metros quadrados após 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou a moradia de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Ai, gente, olha que interessante. Só tem legitimidade a pessoa física, pois pessoa jurídica tem sede e não domicílio e não tem família, ou seja, não tem legitimidade para arguir uma prescrição aquisitiva. Gente, e o prazo de 5 anos é válido depois da vigência da nova Constituição e ele não retroage, tá? É visto também que o título de domínio será transferido independente do estado civil da pessoa. Vale lembrar também que esse direito não será reconhecido ao novo possuidor mais de uma vez e os imóveis públicos não serão usucapidos. Lembrando que essa espécie não se aplica a terreno urbano sem construção, pois o requisito é para a moradia do possuidor ou da família. E por final, o brasileiro nato e o naturalizado pode usucapi. Já o estrangeiro tem que ser residente do nosso país.
Olá, turma, boa noite. Boa noite, professora Fabiana Lino. Eu sou Ana Cláudia Andrade. Dando continuidade à apresentação, estarei falando sobre a Lei de Uso Capião Indígena. Antes mesmo do Código Civil de 2002, antes mesmo da Constituição Federal de 1998, o Estatuto do Índio de 1973 já previa uma modalidade específica de uso capião, a chamada uso capião indígena. O Estatuto do Índio, na Lei de número 6.001 de 1973, no artigo 33, diz assim, o índio integrado ou não, que ocupe como próprio, por 10 anos consecutivos, trechos de terra inferior a 50 hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena. Depois do reconhecimento da usucapião especial urbana, a usucapião indígena entrou em desuso, porque já não faz mais sentido ter a aquisição da propriedade. Para alguns doutrinadores, ela é tida como ineficaz, pois não há motivo de um indígena esperar um período de 10 anos para usucapi uma área inferior a 50 hectares. Pela lei indígena, se pela lei de usucapião rural, apenas com 5 anos ele se tornaria possuidor dessa propriedade. A única vantagem que alguns doutrinadores veem na lei indígena é que a mesma não exige que o titular não seja dono de outro imóvel. Os requisitos são: a pessoa tem que ser indígena, não importa se esteja integrado ou não à sociedade, o imóvel deve ter no máximo 50 hectares, a posse por 10 anos e atender aos requisitos da posse da usucapião, que é posse justa, ininterrupta, sobre coisa hábil, incontestável pelo prazo de 10 anos. Boa noite, turma. Boa noite, professora Fabiana Lino. Eu me chamo Anderson Rocha. Eu vou falar para vocês um pouco mais da modalidade de uso capião especial rural. Essa modalidade ela tem base legal prevista no artigo 191 da Constituição Federal, nossa Carta Magna, e também do artigo 1239 do Código Civil de 2002. E aí surge a dúvida: quais os requisitos o indivíduo ele precisa preencher para poder dar entrada numa ação de uso capião na modalidade rural? Ele precisa preencher pelo menos 3 requisitos. Quais são eles? O primeiro requisito é o lapso temporal. O indivíduo ele precisa ter pelo menos 5 anos em posse desse imóvel, desse terreno. Essa posse ela tem que ser contínua. O segundo requisito é que essa posse ela tem que ser mansa e pacífica. Não pode existir nenhum tipo de esbulho, de turbação, nenhuma ação contra esse indivíduo para que venha querer tomar posse desse terreno, ou a reintegração, ou a manutenção. E o terceiro requisito é o animus domini. O que é o animus domini? Nada mais é do que a vontade de ser dono. Esse indivíduo ele precisa demonstrar a vontade de ser dono desse imóvel. Como demonstrar a vontade de ser dono? Necessariamente ele precisa morar nesse imóvel ou morar e trabalhar. E nesse de morar e trabalhar, né, ele precisa pelo menos, né, criar algum animal, plantar alguma coisa, ter algum meio de subsistência nesse imóvel. Essa terra ela não pode ultrapassar 50 hectares, diferente da modalidade urbana, que na modalidade urbana ela não pode ultrapassar 250 metros quadrados, né? E aí, como provar a posse desse terreno? Ele precisa provar, temos 2 tipos de provas: a prova oral e a prova documental. A prova documental, ele pode provar através de uma conta de consumo, seja ela uma conta de luz, uma conta de água, conta de telefone, ou uma fatura de cartão, né? Já a prova oral é a prova falada. Ele precisa, por meio de algum testemunho, algum vizinho, prestar algum depoimento para que venha provar a posse desse terreno nesse lapso temporal de 5 anos.